Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, no Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz a leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição 95. Esta é a mensagem. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 11. Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, e que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas inspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar, nos círculos da luta diária, o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não tenha entendido, inicie a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama-se, faze todo bem. Começa estimando os que não te compreendem, convicto de que esses, mais depressa, te farão melhor. Lição 95. Esta é a mensagem, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 11. Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 95 do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Inicialmente, Emmanuel nos alerta que, apesar de todos os ensinamentos que já possuímos, e aí o versículo de João fala assim: porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio. Ainda permanecemos inquietos em busca de novas mensagens do céu. Tendo foco nesse destaque de desde o princípio, eu destaco as orientações de Moisés no capítulo 19 do livro Levítico, bem como os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. É interessante ressaltar que o livro Levítico ele vem após o Êxodo. E no versículo 18, Moisés já fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Lembrando que pelos estudos, esse livro foi escrito por Moisés cerca de 1400 anos antes de Cristo. Então, ou seja, é muito antiga. E que a tradução mais moderna, me parece que é de 400 anos antes de Cristo. Por isso que João fala que esse conhecimento já é o quê? Já é antigo.
porque ele estava falando para os judeus que se baseavam no Velho Testamento. Mas o importante ressaltar é que muitas vezes não é a falta de ensinamento que nos aflige, mas a maneira como os recebemos e os interpretamos. Emmanuel esclarece, a partir dessas mensagens, as mensagens que nós queremos ouvir, além dos ensinamentos que já conhecemos, que a arte pode povoar-se de imagens negativas. A política pode criar ideologias e processos inéditos que desencadeiam guerras destruidoras. A ciência pode buscar voos cada vez mais altos, formulando teorias que rompem ou dissolvem a ordem estabelecida e o bem-estar. E as facções religiosas, no intuito de demonstrar a eternidade da vida, podem suplicar sinais espetaculares. Então, Emmanuel aqui traz 4 vertentes: a arte, a ciência, a política e a religião. Só que a questão central nessas 3 vertentes, apresentadas por Emmanuel, é que existe o desejo de saciar essa inquietação humana, em todas. No entanto, ele nos alerta que tais iniciativas somente produzirão benefícios quando nascerem das vibrações elevadas do espírito humano. Ou seja, de pessoas, na minha opinião, que buscam comunicações sérias e instrutivas, fundamentadas nos princípios da verdade, da justiça, do amor e da solidariedade fraterna, conforme o ensinamento do Cristo: amai-vos uns aos outros. E para que possamos reconhecer se essas mensagens realmente procedem do alto, nós encontramos no capítulo 10 do Livro dos Médiuns, que trata da natureza das comunicações, importantes orientações que nos auxiliam a examinar se sua origem provém de espíritos superiores, se foram recebidas por pessoas ou instituições moralmente comprometidas com a verdade. E, além disso, qualquer mensagem recebida deve ser submetida ao crivo do discernimento e da razão antes de ser divulgada, pois qualquer comunicação que contradiz a moral de Jesus Cristo não pode proceder de espíritos elevados. E as mensagens, segundo a moral de Cristo, se aplicadas de formas diferentes, é porque foram distorcidas pela ação humana em sua verdade e objetivo. Esses conceitos, que eu acabei de ler nesse parágrafo aqui, estão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma lida lá. E aí, a partir daí, Emmanuel começa a fazer uma mudança. Ou seja, primeiro, investigar a mensagem, ver o cunho dela, ver se ela é correta, se ela tem uma origem fidedigna, e se parte também de pessoas fidedignas. Porque nós já estudamos várias vezes em nossa casa que as pessoas que não têm um comportamento ético, moral, não são assistidas muitas vezes por espíritos de luz, né? Pelo contrário. Mas aí cabe a interpretação de cada um. E a partir daí, Emmanuel deixa claro que essas mensagens, quando recebidas, independente do grau de compreensão que nós temos dos desígnios divinos ou dos ensinamentos de Cristo, deve ser aplicada, antes de tudo, em nós mesmos.
Está vendo que Emmanuel mudou o foco? De uma mensagem que pode ser interpretada de forma errada, que dá ênfase a essa série de acontecimentos, primeiramente, deve ser aplicada a nós mesmos. E aí, de uma forma bem intrínseca ou sublimada, a gente vê novamente o quê? Um convite à reforma íntima. Ou seja, eu não posso amar o próximo ou amai-vos uns aos outros antes de amar a mim mesmo, cultivando em meu coração os princípios do amor divino ensinados por Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, procuremos amar sempre, fazer todo o bem que nos seja possível dentro de nossas realidades e capacidades. E para mim, um dos ensinamentos mais importantes dessa lição é aplicar naqueles que ainda não nos compreendem, aqueles que muitas vezes se tornam as pedras em nossos sapatos, os ensinamentos que recebemos. Porque é muito fácil amar aqueles que nos amam e retribuir o bem a quem já nos faz bem. O verdadeiro desafio é amar aqueles que pensam diferentes de nós, que nos ofendem ou nos ferem. E para esses, sobretudo, que devemos desejar e fazer aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, seguindo o ensinamento de Jesus de fazer ao próximo o mesmo bem que esperamos receber. Então, meus irmãos, vejam que a partir do momento que essas mensagens, mesmo que sejam do conhecimento nosso, e que são buscadas a título de, vamos dizer assim, de mais informações, elas já são verdadeiras a partir do momento que partem de fontes fidedignas. E eu não posso, eu acredito que nós não teremos acesso a fontes fidedignas se a nossa intenção é usá-las de forma contrária aos ensinamentos de Jesus, igual Emmanuel falou, promovendo guerra, promovendo a quebra dos paradigmas, da lei e ordem atual, usando essas leis para investigar as relações divinas e até mesmo ludibriar as pessoas. Aqui eu não faço menção de juízo a ninguém, é apenas um comentário. Então vejam, meus irmãos, que a partir disso, Emmanuel faz uma cobrança bem sutil aqui, que todo ensinamento, toda mensagem nova, todo ensinamento de Jesus deve ser aplicado primeiro em mim. Porque se eu aplico em mim, eu sou exemplo para o outro. E se eu sou exemplo para o outro, eu não ajo com palavras, eu ajo com atitudes, com ações. E mais pesado ainda, porque Moisés e o João falaram isso para o povo da época deles, pregando a união entre eles, o respeito aos estrangeiros, mas Cristo traz uma versão nova que esse amai-vos uns aos outros, se estende a toda a humanidade, com o caráter do amor do Cristo, que não condena e nem julga ninguém. Então veja que nessa mensagem de Emmanuel, esta é a mensagem, tem muito mais ensinamentos por trás, ou embutidos nas palavras do que nós pensamos. Pelo menos essa é a análise que eu fiz, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitosa para todos e que sejam o que forem bem aproveitadas. Que nós possamos obter, ou quando obtivermos de nossos guias, ou em qualquer lugar que recebemos instruções, que elas sejam usadas para o bem e para o nosso crescimento espiritual, ético e moral. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus. Vamos pedir Ele na noite de hoje, em especial,
pelas vítimas, né, do terremoto na Venezuela. Quanto sofrimento, quanta dor, um povo já tão massacrado, tão sofrido, diante de uma tragédia, né, que nós não sabemos explicar o porquê, embora algumas orientações espíritas nos esclareçam, mas nem todos ainda conhecem a verdade. Então, que Deus dê a esses irmãos a tranquilidade, embora seja difícil quando perdemos nossa casa, perdemos nossos entes queridos, estamos abandonados nas ruas, muitas vezes sem ter até mesmo o que comer. Então, que seja contagiado nesse momento toda a humanidade, para que sejam direcionados esforços para ajudarem esses nossos irmãos, que as nações e todas as pessoas que estiverem em condições possam ajudá-los de uma forma ou de outra, dentro da capacidade de cada um. Isto, meus irmãos, é amar-vos uns aos outros. Roguemos também pelos médiuns de nossa casa para que tenham paz, que tenham saúde. Roguemos também para os nossos internos no projeto Novo Céu. Pedimos também pela saúde de todos que estão nessa reunião e que essa saúde, essa paz se estenda para todos que mentalmente forem incluídos em vossos pensamentos. Que seja alcançado, Mestre amado Jesus, aqueles que se encontram desabrigados nas ruas, nos albergues, nos hospitais, aqueles que passam por provações, aqueles que ainda não conhecem os vossos ensinamentos e por isso caem em faltas. Deus, dê a todos nós o discernimento para alcançar gradativamente, através de nossos esforços, da nossa persistência, a lapidar as arestas de imperfeições que ainda estão incrustadas ou estão presentes em nossas almas, para que possamos, Senhor, a cada dia, sermos instrumentos da vossa vontade, que sejamos disseminadores do vosso Evangelho, que levemos a cada um e um, em qualquer lugar que estejamos, a sua palavra, através de nossos atos, dos nossos comportamentos e de nossas atitudes. Senhor, nos ilumina a cada dia para que tenhamos fé e esperança, para que tenhamos forças para caminhar diante de nossas dificuldades e de nossos problemas. Que saibamos, Senhor, que a sua bondade é infinita e que, em breve, todos nós alcançaremos a glória eterna, a luz eterna, a paz eterna, a saúde eterna, a beleza eterna, Senhor. Não é essa que encontramos aqui, e que às vezes ainda nos encontramos iludidos por essas armadilhas. Que tenhamos, então, Pai eterno, discernimento, que tenhamos coragem para enfrentar os nossos medos, os nossos problemas e as nossas dificuldades de entender que somente praticando o teu amor alcançaremos os mais altos graus da evolução espiritual. Fizemos a oração que o Mestre amado Jesus nos ensinou, mentalizando também a cada um de nós, para que sejamos e possamos estar a cada dia mais unidos para o bem, e que possamos estender essa vontade de ser unidos a todos que nos ouvem, que nos presenciam e que de uma forma ou de outra podem ser alcançados pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e pelas bênçãos da falange de Pai Tomé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos o reino, o poder e a glória. Que a paz de Deus fique com todos. Muito obrigado.